Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente nós vamos para a nossa aula de análise do livro Médico e o Monstro. É uma obra riquíssima, tá? Mas eu fui salvando alguns elementos que vocês mesmos foram me chamando a atenção durante a leitura, tá? Então, impossível a gente fazer uma análise completa. E mesmo fazendo a análise a partir de alguns elementos apenas, nós vamos ter que dividir essa aula em duas. Então, vamos começar? O enredo do médico e do monstro, ele pode ser classificado de inúmeras maneiras diferentes, porque é uma história muito rica. Então, a gente pode dizer que é uma história de terror, tá? Porque tem esses elementos assombrados, né, em várias situações, principalmente o Ride, ele é tido como uma figura não muito humana. Então, de repente, essa noção do terror. O mistério está ali o tempo inteiro, porque a gente não sabe de onde o Ride veio, como é que ele surgiu, que tipo de pessoa, se é que ele é realmente uma pessoa, né? Que relação existe entre ele e o Jekyll. Então, o mistério está aí. O suspense é essa mistura de mistério com terror. Você não sabe que o que está acontecendo ali é uma coisa normal ou se é algo meio sobrenatural. Então, o suspense entra aí, né? O policial, porque tem crimes sendo praticados por uma pessoa, né? E o advogado Utterson tenta, de alguma maneira, desvendar isso. A parte da polícia mesmo, ela fica muito restrita porque não interessa nesse caso específico. Um drama fantástico, porque o fantástico entra meio que no âmbito do absurdo, né? E quando a gente descobre o que realmente acontecia ali entre o Hyde e o Jekyll, a gente vê que é algo fantástico, extraordinário. O gótico, né? O gótico está ligado um pouco a essa questão do obscuro, do fantasmagórico, né? Dessa preferência de algumas pessoas por coisas estranhas. O psicológico, né? A questão da dupla personalidade, né? E um quesinho de ficção científica, já que o que possibilita, né, a existência das duas pessoas é uma fórmula científica criada pelo Dr. Jekyll, ok? A história de Stevenson, a ficção, ela baseou-se na vida dupla de um habitante de Edimburgo, na Escócia, chamado William Brond. Só que ele não se transformava naquele monstro, tá? De dia ele era um cidadão respeitado, né, uma pessoa comum que trabalhava, a qual todos admiravam e assim por diante. Porém, à noite, ele era ladrão, saía roubando as casas da cidade, né? Agora, no livro, a gente já sabe a história, é a investigação que o Utterson faz, né? Em torno da relação entre o Dr. Jekyll e o Wright. Então, toda a história gira em torno dessa investigação, ou seja, da tentativa do Utterson de entender o que acontecia entre esses dois homens, até que chega no final, né, e pelas palavras do próprio Dr. Jekyll, ele descobre que Jekyll e Wright eram exatamente a mesma pessoa, que conseguia se dissociar em duas através de uma experiência científica. Ok? Bom, agora vamos ver de forma bem sucinta o que acontece em cada um dos 10 capítulos. É uma história pequenininha, né? A versão que a gente leu tem 150 páginas, mais ou menos, e nem todas são da história e tem escrita, né? Tem muito desenho e assim por diante. Então, a gente tem umas 100 páginas de história, mais ou menos, tá?
Então, lá no capítulo 1, a história começa, né, com o Utterson sendo apresentado e uma conversa entre ele e o seu primo amigo, Enfield. E aí aparece para gente a figura do Ryde. Então, o Enfield conta para o Utterson que presenciou o Ryde esbarrar numa menina, a menina cair, ele pisar em cima da menina com toda a maldade, que aí obrigaram o Ryde a pagar uma indenização, ele deu um cheque do Jekyll, foi isso que chamou a atenção do Utterson, porque ele lembrou do nome Ryde escrito no testamento do Jekyll, tá? Depois, no capítulo, a gente tem toda uma descrição do Utterson também, para a gente tentar entender que tipo de pessoa ele é. Se ele é o homem calculista e frio, que nos é apresentado no início do primeiro capítulo, ou se é aquele homem determinado e amigo, fiel, que vai acima de tudo, inclusive se arrisca numa situação que ele não conhece, quando ele invade a casa do Jekyll, já lá no finalzinho da história, tá? No capítulo 2, né, intrigado com o fato do Jekyll deixar tudo que ele tem para uma pessoa totalmente desconhecida e com aquelas características tão ruins, né, o Utterson vai, avalia o testamento do Jekyll, continua incomodado, principalmente porque o Jekyll não fala que o testamento deve ser executado mediante a sua morte, mas mediante o seu desaparecimento, né? Então ele vai até a casa do Jekyll, né? Mas o Jekyll não tá lá e o mordomo diz pro Utterson que realmente que o Ryde tem acesso à casa, né? O que acaba deixando o Utterson cada vez mais intrigado. No capítulo 3, o Jekyll convida alguns amigos, inclusive o Utterson, para um jantar, né? E o Utterson se aproveita, fica para o final e tenta conversar com o Jekyll, perguntar se o Ryde está fazendo uma espécie de chantagem, alguma coisa, ameaçando. E o Jekyll fala para ele ficar tranquilo, que ele controla o Ryde, pode se livrar dele quando ele quiser, e pede que ele promete que vai cuidar do Ryde caso o Jekyll desapareça. No capítulo 4, quase um ano depois de todos esses acontecimentos, do Utterson tomar consciência da existência do Ryde, esse assassina de forma crudelíssima, né? O Sr. Carell, tá? Ele dá inúmeras pancadas nesse homem com uma bengala. A polícia entra, o Utterson é chamado a cena desse assassinato por uma coincidência, já que o Sr. Carell era cliente do Utterson também, tinha um documento com o nome do Utterson, então a polícia vai atrás do Utterson e esse reconhece a bengala do Jekyll e fica cada vez mais incomodado com a relação do seu amigo com esse homem tão violento, tão estranho. No capítulo 5, o Utterson vai até a casa do Jekyll, pega o amigo doente logo depois do assassinato, tá, gente? Isso tudo no dia do assassinato. Então ele fica cada vez mais incomodado, vai atrás do amigo, encontra o Jekyll doente, não é doente, né? Meio assustado e decepcionado com aquilo que o Ryde é capaz de fazer, ou ele mesmo, né? E aí o Jekyll garante que o Ryde vai desaparecer, não vai incomodar, não vai fazer mais nenhuma maldade e entrega para o Utterson uma carta do Ryde falando que foi embora, né? O Utterson pede para um grafologista analisar essa carta e coincidentemente chega um bilhete do Jekyll mesmo e o grafologista diz que as duas letras são iguais.
que o que diferencia delas é que uma foi escrita com a caneta em pé e a outra com a caneta deitada para o outro lado. E aí o Utterson, óbvio, não tinha como ele imaginar que os dois homens eram a mesma pessoa. Ele imagina que o Jekyll falsificou uma letra, inventou uma letra para o Hyde, para poder ajudar o amigo a escapar da polícia. Tá? Tem toda uma descrição aí da casa do Utterson. No capítulo 6, a polícia não consegue descobrir nada sobre o Hyde, porque o Jekyll consegue manter o Hyde desaparecido, né? E aí, meio que, de certa forma, eles acabam desistindo da investigação. E aí o Jekyll volta a ser aquele homem respeitável, saudável, alegre de antes. Mas, de repente, do nada, ele se isola novamente, não recebe mais ninguém em casa, nem o Utterson, tá? E aí o Utterson, desconfiado, vai atrás do Lanyon, que é um médico amigo do Jekyll, e esse tá muito doente e fala que não quer ouvir falar no Jekyll de jeito nenhum, tá? O Utterson, incomodado com essa briga, né, com essas palavras do Lanyon, escreve uma carta para o Jekyll responde a carta do mesmo jeito, não quer nem saber da existência do Lanyon. E esse acaba morrendo um mês depois. Quando morre, manda uma carta para o Utterson e pede para ele só abrir se o Jekyll morreu ou desapareceu. No capítulo 7, né, o Utterson tá passeando de novo com o Enfield, com o amigo dele, eles fazem esse passeio frequentemente aos domingos, e aí eles passam em frente à casa do Hyde e se lembram do Jekyll, e aí dão uma volta, porque uma casa fica do lado oposto da outra, né? E conseguem ver o Jekyll numa janela e presenciam, sem entender direito o que estava acontecendo, a transformação do Jekyll no Hyde, tá? Capítulo 8, né? A gente entra no clímax da história. O Polly, que é o mordomo do Jekyll, vai desesperado atrás do Utterson, dizendo que não aguenta mais, que não entende, não sabe o que está acontecendo naquela casa, né? O Utterson vai com ele até a casa do Jekyll, os dois invadem o laboratório, não veem o Jekyll, óbvio, e aí o Utterson presencia o suicídio do Hyde, encontra ali alguns outros documentos, né, que orientam a leitura da carta do Lanyon e uma carta que o próprio Jekyll deixou. Capítulo 9 é a carta do Lanyon explicando, né, o que ele presenciou, o que ele fez para ajudar o Jekyll em relação ao Hyde, né, e justifica a sua morte, decepção do ser humano. E o capítulo 10, que é o último capítulo, é a carta do próprio Jekyll, em que ele explica como é que ele começou as experiências científicas, o que o levou, e ele assume que o lado ruim sempre teve dentro dele, que não foi consequência da experiência, que aquela maldade do Hyde era própria do Jekyll, só que ele, quando era nele mesmo, ele conseguia controlar. A partir do momento em que ele criou cientificamente a figura do Hyde, ele perdeu o controle sobre esse lado ruim dele, mas não perdeu a consciência. Por isso, o suicídio. Tá ok, meninos? Bom, por hoje é só. O restante da análise a gente faz na próxima aula, porque senão esse vídeo fica muito longo. Tchau, meus amores. Obrigada.